Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026. Vamos aqui trazer um complemento daquele vídeo postado no dia 1º de agosto, um sábado, quando falamos das energias dos ambientes e lugares. Aquele vídeo resultou numa série de perguntas e dúvidas de vocês que aqui acompanham este canal, a respeito, então, das energias das roupas usadas. Então, eu preferi fazer um novo vídeo com complemento, porque ficar respondendo cada pergunta, além de levar tempo, também é uma repetição, para não cansar as pessoas que lêem os comentários, as respostas. Então, vamos fazer aqui um geral, como se diz, e vamos falar das energias das roupas usadas, e também no final faço mais um complementozinho também sobre as mobílias usadas, os utensílios, móveis e utensílios, porque existe sim uma necessidade de aproveitamento e também de comércio, tanto de roupas usadas como de utensílios e móveis usados. É uma questão até de disciplina para que a terra não tenha que absorver tanto lixo, tanto descarte, já que nem tudo pode ser reciclado. As roupas, por exemplo, não tem como reciclar. Ou você aproveita ela, ou então destrói. Seja através da decomposição, seja através da queima, porque não tem o que fazer com a roupa usada, é usada e pronto. Muitas pessoas também têm a dúvida quando recebem doações de roupas usadas. Qual a origem? Muitas vezes também temos dúvidas de doar ou não as roupas usadas por algum familiar que parte, que a alma desencarna. Muitas vezes aquelas roupas não servem para alguém da família e mesmo que sirva, muitos não querem usar. Então, ao invés de destruí-las, é preferível que se doa para alguém, pois sempre tem algum necessitado que precisa e que faça bom uso. Muitas vezes você compra roupas nos brechós e tem roupas que foram usadas por alguém. Vamos falar também das roupas de liquidações, que são encalhes, na verdade, dentro de uma loja. E tudo é energia. Por que aquela roupa encalhou? Qual é a energia que ela tem quando ela é passada adiante? O que fazer, então, com essas situações todas? São dúvidas que surgiram e vocês trouxeram essas dúvidas aqui. Então vamos, hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026, vamos falar sobre as energias das roupas usadas. E também, como eu disse, um pouco também sobre móveis e utensílios usados, porque em qualquer coisa que se meta a mão, que você tenha a presença, vai ficar impregnada de energias, porque nós somos campos eletromagnéticos, e o desencarne da alma de um corpo físico não limpa a energia que aquele corpo e aquela alma deixaram enquanto estavam por ali, experienciando as suas experiências como almas encarnadas. Então nós vamos ver aqui uma série de fatores, vamos colocar aqui numa sequência. Vamos começar. Quando doamos roupas, o que fazer? Muitas pessoas dizem, eu vou doar roupa, quem vai pegar ela, use do jeito que quiser, faça o que quiser. Sim, é um desapego e seria mais ou menos isso. Mas toda roupa que é doada, ela já esteve na mão de alguém ou esteve no corpo de alguém. Ela vai estar com uma energia. Minha energia é boa, então eu posso doar minha roupa. Sim, é ótimo. Mas a tua energia pode ser boa e aquele que vai usar a energia pode ter uma energia boa ou não. Se a dele também é boa, boa com boa, vai dar boa. Mas se o outro está com uma energia mais baixa,
Ou então você que está doando a roupa está com energia mais baixa, aquele que vai usar está com energia mais alta. Quando há uma diferença, há um choque de energia. Porque energia igual não muda nada a vibração. Tanto é negativa quanto positiva, porque positivo e positivo dá positivo, negativo e negativo continua aquela energia, sem mudar. Ela positiva no negativo, obviamente, mas quando há uma diferença positivo e negativo, aí o choque fatalmente vai acontecer. Então, quando você vai doar roupa, seja tua, seja de alguém da casa, seja de um familiar que desencarnou, imagina que você está doando uma roupa que já tem energia. E nós devemos sim nos importar com os outros. Não custa muito fazer um trabalho de limpeza. Olha, essa roupa aqui tem essa energia, seja lá quem vai usar daqui em diante, vou limpar a energia. A limpeza energética, ela é uma intenção. Nós temos esse poder, o poder da intenção. Tem algumas técnicas, claro, passar a chama violeta, fazer o chokurei, para quem tem a iniciação em reiki, outras técnicas também de limpeza, mas uma boa lavada com a intenção de limpar aquela energia também é muito interessante. Então você pode lavar com a intenção, eu vou lavar essa roupa, passar na máquina, água e sabão, depois um sol, a energia vai desaparecer. Isso é natural. Mas faça isso com a intenção. Ah, eu vou lavar e depois vou doar, mas não colocou intenção nenhuma. Se tu não coloca a intenção de limpar a energia, a máquina vai limpar a sujeira. Aquilo que está impregnado como matéria, na própria matéria que é a roupa. Então sempre fazer com a intenção, porque quando você faz a intenção, você cria um potencial energético favorável àquela intenção. É uma caridade que você faz. Por que permitir que o outro sinta energias, mesmo que ele esteja precisando daquela roupa e vai fazer muito bem aquela roupa para ele, ou para ela, obviamente. Mas por que não fazer o serviço completo? Eu sempre digo, fazer bem feito e fazer mal feito, o trabalho é o mesmo. Então, já que o trabalho é o mesmo, vamos fazer bem feito, que o resultado vai ser diferente. Vai ser diferente para aquele que recebe, mas se eu fiz algo, eu tenho o crédito. Porque nada fica sem a observação do universo. Quando você tem a boa intenção, o universo olha para você e diz, você merece mais, porque você realmente está cooperando. Cooperar é a energia da nova Terra. Aquilo que antes era competição, agora será cooperação. Então vamos cooperar. Se nós doamos a roupa de alguém que desencarnou, não somente a energia daquela pessoa enquanto estava encarnada, mas às vezes até a energia daquela alma que desencarnou, se ela é um pouco apegada, ela vai ficar meio que enciumada. Então fazer uma doação também requer entendimento disso. E se é uma pessoa que desencarnou, faça uma conversa com essa pessoa, tenha uma conversa com essa pessoa que desencarnou, com essa alma desencarnada, e diga, olha, você não precisa mais dessa roupa, muito obrigado, gratidão por você deixar isso daqui, que é uma matéria que não vai precisar onde você está. Vamos fazer uma caridade, vamos doar para alguém que precisa. Isso vai deixar uma pessoa ou várias pessoas muito felizes. E vai te fazer bem também. Fazer ali um acerto, como se diz, um combinado. Se a pessoa era meia
avarenta enquanto encarnada, enquanto alma encarnada, ela vai ficar feliz em poder contribuir. Então ela vai dizer, sim, de fato eu não preciso, pode doar. Então faça a limpeza. Às vezes não dá tempo de lavar, mas pelo menos então fazer uma intenção de passar a chama violeta. Mas não é legal doar algo para alguém sem limpar, roupa principalmente. Veja bem que quando você está recebendo uma visita, você vai preparar uma cama para a visita, dormir à noite na tua casa. E você não vai colocar lençóis que outras pessoas já usaram antes. Você vai colocar lençóis limpos. E quando essa visita vai embora, você limpa novamente, passa na máquina, lava. Então não fica a energia de uma pessoa para outra. Então a roupa que foi usada por muito tempo por alguém, ao doar, faça essa limpeza. Faça a intenção de limpar. Se você não tem nenhuma técnica, não precisa se preocupar. Faça apenas a intenção quando você coloca na máquina e lava. Lava e doa limpinho. Você está doando a roupa, não a energia de quem usava essa roupa antes. E assim também quando recebemos roupas usadas, muitas vezes recebemos. Nem é uma questão tanto de necessidade, muitas vezes é uma necessidade de fato, e aí é muito bom receber. Mas muitas vezes também recebemos um presente. Ah, eu tenho aqui uma roupa que não me serve mais, eu acho que cai bem em você, eu vou te doar essa roupa aqui para você usar, entre familiares, entre amigos, ou mesmo quando vem uma roupa de desconhecidos. Às vezes tu vai num brechó e lá você encontra uma roupa muito boa e num preço bom e você compra, mas ela já tinha sido usada. Então quando recebemos, faça o mesmo procedimento de quando você doa. A mesma situação. Você doa, você limpa, você recebe, você limpa. Vamos separar as energias. Nós não precisamos receber as energias de pessoas conhecidas ou desconhecidas. Vamos ficar com a nossa energia. Seja boa, seja ruim, já estamos acostumados com a nossa. Porque muitas vezes não é nem uma questão de energia melhor ou pior. É uma energia simplesmente conflitante. E é esse conflito, essa diferença que causa aquele desconforto de sentir. Podemos comparar, eu gosto de fazer comparação. É nas comparações que nós entendemos melhor. Por que a criança gosta de pegar a roupa do pai e da mãe e abraçar aquela roupa? Cheirar aquela roupa? Às vezes a criança pega o sapato do pai ou o sapato da mãe e anda pela casa. O sapato às vezes é maior que a perna da criança, mas ela gosta daquilo. Por quê? Porque ali tem a energia do pai e da mãe. Ela está acostumada com a energia. A criança não tem muito raciocínio mental como o adulto, mas ela tem o sentir muito mais apurado. Ela simplesmente sente a energia. Ela se sente segura, por quê? Porque a energia do pai e da mãe, independente se é positiva ou negativa, para a criança é sempre uma energia protetora. Então ela se sente protegida. Muitas vezes a criança quer dormir com o pai e a mãe. Não é que ela tenha medo de dormir sozinha. Ela faz até de conta, às vezes faz um pouco de manha para ganhar um colinho, ganhar um carinho e ser aceita. Mas ela se sente confortável. Por quê? Porque ela tem o cheirinho do pai e da mãe. Não é só a presença deles lá na cama. É aquele cheirinho, aquela energia que conforta. Então, quando doamos, quando recebemos, vamos trabalhar isso, não custa nada, é coisa pouca. Tudo bem, alguém já deu a roupa, doou a roupa e lavou, energizou positivamente, e tu está recebendo, mas tu não sabe se a pessoa fez ou não fez, então faça de novo você, não tem problema nenhum. Aliás, uma lavada a mais ou a menos não vai criar nenhum problema para aquela roupa, né? Pelo contrário.
Então, quando recebemos, quando doamos, seja de pessoas físicas encarnadas, seja de pessoas que são almas desencarnadas, vamos entender que as energias deixadas ali são pegadas. Assim como falamos esses dias das energias também dos locais, que são das pessoas que partiram e das pessoas que já passaram por ali, que frequentam. Quando você compra roupa em liquidações, o que acontece? Não é a mesma coisa da doação. A liquidação é um pouco diferente porque ela tem uma outra energia. A energia estagnada. Uma roupa que não sai numa loja, ela fica lá muito tempo e chega um ponto que o dono da loja vai dizer assim para si mesmo, para seus sócios ou funcionários: vamos fazer uma liquidação para se desfazer deste estoque e vamos receber alguma coisa e vamos comprar roupas novas, mais modernas, que tem mais movimento de saída. Então aquela roupa, ela sai daquela loja já com uma energia de ninguém quer, ninguém me gosta, ninguém me valoriza. É uma roupa desprezada. Às vezes ela não é que ela é mal feita, que ela não está fora de moda. É uma questão que a energia de quem passou pela loja, de quem está dentro da loja trabalhando, do próprio proprietário ou proprietária, já olha para aquela roupa com um olhar de desprezo, porque encalhou. Aquela energia fica ali. E a pessoa que vai comprar na liquidação vai levar uma roupa com uma energia de estagnação, de escassez, de pobreza, de miséria, de não prosperidade. Então ali o processo é o mesmo que foi falado antes. Para quem vai fazer uma liquidação, não se desfaça do problema, não joga o problema para os outros. Apenas entenda: eu vou colocar em liquidação porque eu quero renovar o estoque, a roupa é boa, vai servir para alguém, alguém que não poderia comprar uma roupa mais cara pode comprar esta, eu vou fazer uma limpeza energética. Eu te abençoo, te agradeço por você ter feito parte do meu estoque. Intenciona ali uma chama violeta, faça um chocorei, alguma coisa, e limpa aquela roupa e depois coloca à venda como uma roupa abençoada. Você tira aquela energia de escassez, de miséria, de energia encalhada, parada, sem movimento. Você dá vida. Você dá vida para aquela energia que estava quase morta. E se você for o comprador, faça a mesma coisa que a roupa doada. Lave ela, intencione, essa roupa vai me fazer muito bem. Pode não ter servido para os outros que não quiseram, que não serviu, mas para mim vai fazer muito bem. Eu consegui comprar por um preço bem bom, onde eu podia comprar uma peça, comprei duas, três. Estou muito feliz com isso. Você troca a energia também e você vai impregnar a tua energia, a energia de uma prosperidade, de um bom negócio. Parece coisa simples para quem não entende do peso energético das coisas. Mas para quem entende de energias, isso é coisa astronomicamente grande para se falar em poucas palavras. Faz uma diferença impressionante na vida de cada um, de cada pessoa. Eu acho que certas coisas deveríamos ensinar na escola. São coisas da vida, coisas realmente que importam, que faz diferença. Se ensina tanta bobagem que não tem serventia para nada e se deixa de ensinar coisas que às vezes é tudo o que nós precisamos.
O teu progresso, a tua evolução, a tua prosperidade, o teu bem-estar, não tem dinheiro que pague. E não tem curso que te dê garantia de nada. É você que tem que se virar, é você que tem que descobrir, é você que tem que aprender. Mas muita gente nem sabe disso. Por isso não há interesse também. E também existe energia nas roupas novas. Assim como uma casa tem a energia dos materiais usados, de quem fabricou, de quem construiu, de quem edificou, de quem fez qualquer serviço lá. Então uma roupa nova também tem a energia de quem produziu o tecido, de quem cortou, de quem confeccionou, de quem fez o molde, de quem pregou o botão, de quem fez a barra, de quem tingiu, de quem dobrou, de quem guardou, embalou e de quem transportou, e também daquele que está vendendo lá na loja. E até daquelas pessoas que entram na loja e saem todo dia, porque é um local público. E a roupa nova também tem energia. Então faça também o mesmo procedimento. Porque é sempre o interesse teu vibrar na melhor frequência. Tem técnicas, então, tem o Feng Shui, que tem gente que entende muito bem e cobra para fazer o trabalho, e você pode pagar, manda fazer, você terceirizou. Sim, beleza. Você pagou, recebeu um produto. Obviamente vai ter resultado. Tudo funciona. Mas será que o resultado é o mesmo quando você entra na frequência e muda aquela vibração e adapta a tua frequência por tua vontade, pelo teu querer e do teu jeito, sem terceirizar? Então você pode pagar alguém para te dar lá as técnicas e fazer a aplicação do Feng Shui. Mas eu acho que tem coisas que nós podemos fazer a mais, com melhores resultados. Então soma tudo, potencializa. Para que perder a oportunidade? Temos também aqui na pauta, então, já que falamos de roupas usadas, roupas novas, as roupas de cama. As roupas de cama não são diferentes das roupas que nós vestimos. Vamos fazer o mesmo procedimento. Com a diferença que a roupa de cama, quando é a tua cama, você às vezes não precisa lavar cada dia, porque uma camisa, uma roupa de baixo, precisa trocar talvez todo dia. Uma roupa que não é tão necessária, cada 2, 3 dias, mas a roupa de cama pode ser trocada talvez cada 10 dias, cada semana. Cada um tem o seu jeito. Não vamos aqui dizer o que é certo ou o que é errado. Cada um faz de acordo com aquilo que acha que é o correto para si, que faz bem para si. Mas tem cobertores, por exemplo, que passam um ano sem sair dali do armário, sem sair do guarda-roupa, ou do box, enfim. Por quê? Porque usa lá de vez em quando. Então, às vezes, passa um ano, depois vem o inverno, vem o frio, então coloca para lavar, manda lavar. Vai tomar um solzinho para secar. Então, não precisa lavar toda hora, mas coloque no sol de vez em quando, mesmo que não lave. O sol faz todos os trabalhos que nós estamos falando aqui sozinho, sem você fazer nada. Se você botou no sol, você purificou. O sol é o grande purificador de tudo que existe. O antídoto para todos os males. Se as pessoas soubessem a importância da energia do sol. Para tudo. Inclusive para a saúde. Para a limpeza das toxinas do nosso corpo, para o aumento das vitaminas, principalmente a vitamina D, a resistência a moléstias, a imunidade. Não existe imunidade sem a energia do sol. Sem a energia do sol, uma planta desaparece, morre numa semana. Já disse aqui uma outra vez, faça a experiência. Coloque um vaso
uma plantinha qualquer num quarto escuro e deixa uma semana lá sem abrir janela e porta. Pode ter água à vontade. Pode ter adubo no vaso. Não tem problema. A planta tem o que ela precisa, mas não tem a luz do sol, não tem vida. Morre. Então, colocar no sol. Aliás, é diferente quando você seca a tua roupa que você lava na máquina, quando você seca ela no sol e no vento, do que quando você seca dentro de uma sacada fechada, por exemplo. A diferença é muito grande. O sol faz uma diferença muito grande. Então, o importante seria que todos tivessem um cantinho onde colocar suas roupas lavadas no sol. Não somente as roupas de cama, como os cobertores que não precisa lavar, mas também as roupas pequenas, colocar no sol. De preferência aberto, porque o vento sacode e o sol limpa. Quando você coloca uma roupa num varal ao ar livre, quando você recolhe e vai usar ela, você pode fazer o teste. Pega uma réstia de sol, por exemplo, dentro de uma casa e sacode ela. Não vai quase aparecer aquelas poeirinhas. Uma roupa que é seca no varal, dentro de casa, sem pegar sol, sem pegar vento, você dá a mesma sacudidinha nela, vai virar uma neblina de tanta poeirinha que tem naquela resta de luz, onde aparece, porque só numa resta de luz para enxergar. É muita diferença, é preciso olhar isso e encontrar as melhores soluções. A roupa de cama também, quando vem visita depois, mesmo que seja uma noite só e seja alguém da família, no mínimo coloque no sol, mas se puder lavar até melhor. Porque é familiar, mas eu sempre digo, você não dorme na mesma cama, a energia não está acostumada uma com a outra, vai ter conflito. Assim também com os terapeutas que usam maca para alguma técnica. O ideal é usar sempre um tecido para cada pessoa, qualquer coisa que usar na maca. Obviamente, se tem um travesseirinho lá para a cabeça ser apoiada, uma forração nela, trocar a cada pessoa que você atende. Passar na máquina, botar no sol, pronto. Geralmente são tecidos finos que secam rápido. Ou então usa aqueles lençóis médicos, né, descartáveis na maca, daí cada um é substituído. Pelo menos no final do dia fazer uma limpeza na maca também, fazer um chokurei, passar chama violeta, limpar a sala. Isso quer dizer muita coisa em termos de energia. Às vezes vem um casal, por exemplo, para ser atendido por um terapeuta. Então atende um, depois o outro, faz o revezamento na maca. Bom, se é um casal, não tem problema. A energia dele já está tão em sintonia que não precisa trocar nem as coisas. A não ser que seja aquele lençol que amassa tudo, aquele lençol descartável de papel. Aí sim, bota um lisinho, bonitinho. Mas se não, se for pano, se já estão dormindo juntos, já estão morando juntos, já estão sempre juntos, obviamente, naquele caso, até pode avisar, olha, não vou fazer a troca, porque vocês dormem na mesma cama, então eu também não preciso trocar aqui os panos, os lençóis, né? A fronha do travesseiro, a cobertinha que coloca em cima, enfim. As coisas são práticas, nós temos que ser justos e honestos, não tem que ficar inventando moda. E também não precisa ficar se preocupando com os outros, faça aquilo que você sabe que é correto. Seja justo com você. Quando você é justo com você, você também é justo com os outros.
E não tem que ficar se preocupando com nada. E também, assim como falamos então dessas questões das roupas, para complementar o vídeo de hoje, vamos falar também de móveis e utensílios. Quantas vezes as pessoas precisam doar móveis, utensílios? Porque tá bom, não dá para jogar fora. Tem gente que não tem condições de comprar. E ficam felizes quando alguém doa alguma coisa. Então, antes de descartar, de doar, faça a limpeza. Prepare para aquele que vai usar, como se fosse você recebendo. Faça uma limpeza energética, agradeça a vida, ao universo por ter te dado essa ferramenta, esse móvel, esse utensílio que serviu para você até ali. Seja grato. Agora você tem condições de comprar um outro, então você está muito feliz. Então, passe um pouco desta energia alegre, feliz para aquele que vai receber aquilo que te serviu até ali. E se você vai receber alguma mobília ou algum utensílio usado, faça o mesmo procedimento que é feito na roupa. Passe uma energia de limpeza, agradeça a oferenda, como se diz, o presente, e seja grato por aquele que dispensou aquela mobília ou aquele utensílio que serve para você. É um presente. Quando nós somos gratos, o universo fica feliz junto com nós e ele favorece mais e mais daquilo, porque ele gosta da alegria. O universo não quer ver ninguém triste, o universo não vive na tristeza. O universo é produto da criação de seres muito elevados que vivem no amor mais elevado, na gratidão, na luz. E ele favorece quem se alinha com ele. E quem se alinha com ele é quem vibra mais alto. Para vibrar mais alto, é só a gente agradecer, ser grato. A gratidão é uma maneira de expressar a felicidade, a alegria. Então nós temos e recebemos aquilo que nós vibramos. A gratidão traz mais coisas que nos fazem gratos. O desprezo vai trazer, obviamente, ao contrário também, aquilo que nós desprezamos. Atraímos aquilo que temos dentro de nós. Esta é a lei da natureza, a lei máxima do universo. E o universo troca o tempo todo, ele não dá e não tira nada de ninguém. Então, se nós queremos coisas boas, vamos vibrar nas coisas boas. Se não queremos as coisas boas, aí não precisa fazer muito esforço. Basta ser um ranzinza e reclamar de tudo e não gostar de nada, e o universo vai te trazer mais e mais daquilo, porque ele diz, aquela pessoa gosta disso, ela está pedindo isso. Então, eu espero que essas dúvidas que surgiram também tenham sido respondidas, porque é aquela história, quando vemos algo que nos traz uma informação, às vezes desdobra em várias partes, em vários segmentos, e precisamos compreender mais e mais, e é assim que é a vida. Aquele vídeo do dia 1º de agosto, trouxe todo esse tema de hoje para complementar. Fora as perguntas que muitos fizeram, que dá para responder nas segundas-feiras, como perguntas e respostas, ou mesmo respondendo lá, junto ao questionamento no comentário feito abaixo dos vídeos. E assim vamos andando. Todos nós aqui formamos um grande grupo de caminhantes do mesmo destino. Estamos na mesma estrada, fazemos parte de uma grande família de almas e juntos caminhamos e evoluímos.
Por isso, não esqueça também de dar o seu like para ampliar a visibilidade desses áudios colocados aqui no YouTube, como vídeos. Curta também, compartilhe, comente, curta os comentários, leia os comentários. Olha, tem comentários às vezes abaixo dos vídeos, que até eu fico impressionado. Como tem pessoas que têm muito conhecimento. E muitas coisas que eu aprendo lá também. Aprendo com comentários de muitos de vocês. Ah, mas você tem a informação da equipe espiritual. Todos nós temos uma equipe espiritual. Eu tenho, você tem. Eu estou mais ligado porque eu estou o dia todo em contato, e tenho essa missão de trazer para vocês, mas tem muita gente que sabe coisas que eu não sei, assim como tem muita gente que sabe coisas que você não sabe. E juntos aprendemos. A escola é a mesma para todos. Está bem? Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.